Quando se fala em língua portuguesa, muita gente já pensa em decorar um monte de regras, né? Mas olha, hoje a proposta é diferente. Vamos olhar para a nossa língua como se fosse uma grande construção, uma verdadeira arquitetura da comunicação. A ideia não é só decorar, mas entender como a gente ergue mensagens que são realmente poderosas, sabe? Tijolo por tijolo. Então, vamos começar essa obra. E tudo começa com essa pergunta, que é a base de tudo. Pensa bem. Assim como um prédio precisa de uma fundação firme, de uma planta bem desenhada, a nossa comunicação também precisa. A língua portuguesa, na verdade, nos dá todas as ferramentas necessárias para a gente construir ideias que ficam de pé, que causam um impacto real. E o nosso roteiro para essa construção vai seguir 4 etapas bem claras. A gente vai começar lá do básico, dos sons, e vamos subindo, andar por andar, até chegar na estrutura completa. Um texto coeso, lógico e, claro, impactante. Então, vamos lá, começando a nossa obra. Toda grande mensagem, seja ela falada ou escrita, começa exatamente aqui, com os blocos mais fundamentais de todos. Os sons que juntos formam as palavras, essa aqui é a nossa fundação. A gente pode pensar nos fonemas como se fossem os átomos da nossa língua. São os sonzinhos mínimos que, sozinhos, conseguem mudar completamente o significado de uma palavra. Por exemplo, a diferença entre pato e bato é só um fonema. É a partir deles que todo o resto começa a ser construído. Agora, como é que as palavras são montadas? É quase como um Lego. A gente tem o radical, que é o coração da palavra, o núcleo do significado, tipo feliz. Aí a gente pode colocar um prefixo no começo, como in, e vira infeliz. Ou um sufixo no final, mente, e a gente chega em infelizmente. É um sistema de encaixe, super lógico. E claro, para esses blocos se encaixarem direitinho, existem algumas regras. A ortografia garante que todo mundo escreva e leia a mesma coisa. A acentuação, por sua vez, guia a pronúncia certa. E a seleção de vocabulário é sobre escolher a ferramenta exata para a mensagem que a gente quer passar. Certo, já temos os nossos tijolos, que são as palavras. Agora o próximo passo é juntar esses tijolos para formar o esqueleto das nossas ideias. Esse esqueleto é a oração. É aqui que as palavras finalmente ganham vida e começam a expressar pensamentos completos. Para montar esse esqueleto, a gente tem uma equipe de 10 operários diferentes, as classes de palavras. Cada uma delas tem uma função muito específica. O substantivo dá nome, o verbo entra com a ação, o adjetivo dá uma qualidade, e quando todas trabalham juntas, em harmonia, elas dão forma concreta para a nossa ideia. E aqui tem um ponto importante. Não dá para confundir esses 3 conceitos. Frase é qualquer coisa que tenha sentido completo, tipo socorro. Já a oração, obrigatoriamente, precisa ter um verbo, como em choveu muito hoje. E o período é a estrutura maior, que pode ter uma ou várias orações. Entender essa diferença é fundamental. E toda oração, sem exceção, se apoia em 2 pilares principais. O sujeito, que é sobre quem ou sobre o que se fala, e o predicado, que é basicamente tudo o que se fala sobre o sujeito. Sem esses 2, a estrutura simplesmente não para em pé, ela desmorona. Bom, o esqueleto já está montado. O que falta agora? A argamassa. É ela que vai conectar uma oração na outra, dando lógica e fluidez para a nossa construção. Essas são as regras que fazem as ideias se unirem de um jeito claro e preciso. E existem, basicamente, 2 formas de fazer essa conexão. Na coordenação, as orações são independentes. Pensa em 2 cômodos um do lado do outro. Já na subordinação, uma ideia depende da outra para fazer sentido. É como uma parede que precisa da fundação para existir. E para essa argamassa funcionar, a gente usa ferramentas como a concordância, que cria harmonia entre as palavras, a regência, que define quem depende de quem na frase, e a pontuação, que funciona como as placas de trânsito do nosso texto, guiando a leitura. Essa frase aqui ilustra a função da pontuação de um jeito brilhante. Não é só uma regra chata, sabe? É a respiração do texto. A pontuação dá ritmo, clareza, até emoção. Ela permite que as ideias fluam e sejam compreendidas do jeito que foram planejadas. Chegamos na última etapa. Já temos a fundação, o esqueleto e as conexões. Agora é hora de dar um passo para trás e olhar para o nível macro, para ver como tudo isso se transforma numa edificação completa e funcional. O texto. Aqui, a gente precisa diferenciar a planta baixa do prédio pronto. A tipologia é a estrutura base. É se o texto vai narrar, descrever ou argumentar.
Já os gêneros são como a gente usa isso no mundo real. Uma notícia, um e-mail, um poema, uma crônica. A coesão é a parte que a gente vê na estrutura, a ligação aparente. São os conectivos, os pronomes, as palavras que a gente usa para amarrar uma frase na outra, um parágrafo no próximo. É a coesão que garante que o texto não seja só um monte de frases jogadas. Agora, se a coesão é a estrutura visível, a coerência é a alma, é a lógica do negócio. É o que faz o texto ter sentido no final das contas. Porque não adianta nada ter frases super bem conectadas se o conjunto da obra não tem pé nem cabeça, se é contraditório. A coerência é o propósito da construção. E aqui, a gente chega no teste de qualidade de um texto forte. É a vistoria final da nossa obra. Basicamente, precisamos nos perguntar: os argumentos que foram usados têm a ver com o tema? Eles são importantes? São relevantes? E por último, as ideias estão conectadas de um jeito lógico? E chegamos à grande conclusão. Entender toda essa arquitetura, desde o sonzinho lá do fonema até o texto final, não é para ser um purista da língua, não. É sobre ter nas mãos o poder de construir exatamente a mensagem que se quer passar. De um jeito claro, de um jeito eficaz e, principalmente, de um jeito muito persuasivo. Para a gente terminar, fica uma reflexão. Conhecer todas essas regras, dominar a estrutura, as ferramentas da língua, será que isso prende a nossa criatividade? Ou será que, na verdade, justamente o contrário? Que é isso que nos dá a liberdade para construir ideias ainda mais ousadas, mais originais, mais impactantes? Fica aí a questão para se pensar.